a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Já está começando os momentos de louvor de hoje. Eu gostaria de estar lendo um versículo de João 4, 23. Fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa manhã, não só nessa manhã, mas que a gente possa ter um estilo de vida de adoração. Só em palavras, mas que a gente possa estar adorando todos os momentos da nossa vida, sabe? Vou fazer uma oração e convidar o pessoal do louvor também. Jesus, muito obrigado por mais essa manhã, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar te adorando, Pai. Que o Senhor possa estar preparando os nossos corações, Deus. Que o Senhor possa estar nos dando um coração de adoradores, Pai. Que o Senhor também possa estar com os jovens da igreja, Pai, que estão fazendo a prova do Enem. Não só os jovens, mas a Elza também, Pai, que o Senhor possa estar comum no coração deles, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Liberdade.
pé, vamos ficar de pé para estar adorando o nosso Deus. Tu és
muito obrigado por mais esse momento, Pai, de louvor e adoração, Pai. E o Senhor possa estar continuando a encher o nosso coração, Pai, de amor a Ti, Senhor. Durante essa semana, Pai, que nos momentos difíceis a gente possa lembrar que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Esteja agora com o pastor, que vai estar dando a palavra, Pai. O Senhor possa usar na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oro para que, como essa acho que a última canção nos diz, esse Deus de paz venha envolver o nosso coração nesta manhã. Amém? Nosso Deus, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que nos deu uma nova perspectiva de nós mesmos, um novo olhar a respeito às coisas que se movimentam ao nosso redor e reagirmos como eleitos, como santos, como peregrinos, nesta terra. E só para aquecer no nosso coração, nós temos então tentado entender aquilo que o apóstolo Pedro ministrou para aquela geração de eleitos e peregrinos e forasteiros, e que ele leva palavras de orientação e de exortação, de realinhamento, de postura correta diante de uma experiência que eles tiveram em Cristo Jesus. Então, lembrando que o Evangelho chegou ao coração deles, chegou àquela época, àquela geração, eles estavam então entendendo esse processo de ser novo homem, ser nova mulher, ser um novo profissional. Tá? E que com certeza eles iriam enfrentar muitas dificuldades, lutas, sofrimentos. E o que ressaltou então nesse livro foi com respeito ao sofrimento, Então nós fizemos um link, um paralelo dizendo que vivemos nessa pandemia tempos tão difíceis de perda, de morte, de sofrimento e tristeza, e nós precisamos então lidar de uma maneira assim saudável, se podemos dizer, com respeito aos sofrimentos dessa vida. E queridos, como é importante essa questão de Pedro orientar e exortar, e essa exortação não é uma simples exortação por exortar, do tipo, eu tenho a verdade e vocês têm que submeter essa verdade, custe o que custar. Mas não, queridos, Pedro, ele tinha esse feeling, esse chamado, essa unção de pastorear. Então ele trata, na carta dizendo: amados, uau, vocês são meus amados. Amados. Como essa intrusão, é muito importante. Toda a verdade deve ser falada, sim, mas em amor. De uma maneira pastoral, de chamar o indivíduo que é alvo dessa exortação para próximo da gente, e não fazer apontamentos, ei, você aí, mas chamar, como bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome, e essas ovelhas ouvem essa voz desse bom pastor e seguem, e nesse seguir então há esta ministração, há esse acolhimento, e assim é o nosso Deus. Eu creio que todos nós temos sido profundamente abençoados por essa palavra de Deus, amém? E nós entendemos de que ser cristão nos dias de hoje tem as suas questões, desafios, amém? Mas queridos, quando Pedro falou nessas instâncias de relacionamento, de uma postura, de um comportamento de submissão, só para aquecer a nossa cabeça,
vocês conseguem imaginar qual que era o contexto que esses peregrinos viviam? Será que estavam sob um regime, sob uma liderança como nós vivemos hoje, que esse líder tem um slogan muito bonito, amém? Alguém sabe de cor? Alguma coisa de Deus no céu, na terra, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? É um slogan desse nosso líder, né? Nosso presidente, amém? Quando Pedro fala então para essa comunidade, para esses pequenos, para serem submissos a essas autoridades, vocês conseguem imaginar que tipo de autoridade, que regime estava acontecendo naquela época? Então, só para dar um quê de sabor, era o imperador Nero. Posso dar glória a Deus? Você gostaria de estar sob o regime de Nero? Sim ou não? Misericórdia, né? A história com 16 anos ele começou, né, a governar. E ele foi marcado por muita atrocidade, onde, né, nos estádios, os cristãos eram tochas vivas, martirizados. Então é nesse contexto, né, que Pedro se dirige aos eleitos, aos forasteiros, dizendo: sede submisso a essas autoridades. Uau! Aí a gente entendeu que, né, se for pensarmos em balança, ser cristão naquela época era um grande desafio. Hoje também, amém? Mas pensando nesse sistema que norteava aquela, eu creio que naquela época ser cristão era mais difícil. E aí então, né, Tiago desenvolve e vai, né, diluindo essa questão diante dessa ruptura que você teve da velha natureza para a nova vida em Cristo Jesus. Você então precisa, né, tomar algumas decisões, atitudes, e uma delas foi assim: você tem que impregnar a sua mente das coisas do alto, viver em santidade, e não somente ter essa posição de que eu sou santo, mas que essa santidade possa drenar em nosso estilo de vida. E semana passada a frase assim central, poderíamos dizer que o comportamento fala muito mais do que ótimo. Comportamento, o estilo de vida nesse contexto que Paulo está trabalhando, vale muito mais do que blá blá blá, blá blá blá, do que discurso. E ele trabalhou nas várias esferas e instâncias. E ser mulher naquela época era um grande desafio, hoje também. Amém, mulheres? Ser homem naquela época tinha os seus desafios. Hoje também nós temos seus desafios. Amém, homens? Opa, hoje eu senti um amém mais, né, mais conciso, né? Amém, ótimo. E Pedro então nos fala: mulheres, sejam auxiliadoras idôneas dos seus companheiros, né? Que se seu companheiro não é eleito ainda, que não seja muito o discurso, a fala, né, as indiretas, mas que seja o seu comportamento, o seu estilo de vida que vai impactar o coração do seu companheiro. E para o homem, né, o homem com certeza naquela época, quando o homem aderia a uma espiritualidade, toda a família tinha que direto ou indiretamente comprar essa espiritualidade, enquanto a mulher não, né? Então, através do comportamento, ela teria que então administrar essa dinâmica da família. Enquanto o homem então tinha esse entendimento, a experiência de ser eleito, então ele teria agora
que ser um novo homem, né? Não conforme o sistema, mas conforme os princípios e valores de Deus. E ele falou que então da importância do homem fazer parte da dinâmica da família e olhar para a esposa como uma parte mais frágil, né? Para que as nossas orações não sejam interrompidas. E hoje então a gente vai estar olhando um pouco, e graças a Deus já estamos, né, no capítulo 4, lembrando que semana que vem nós vamos ter a eleição da igreja, né? Nós vamos trabalhar um pouco ainda nesse livro. Aí já no próximo primeiro domingo nós vamos ter o batismo, vai ser uma coisa mais específica com respeito ao batismo. Aí depois nós vamos ter uma outra pregação, aí depois já vamos comemorar o Natal, é isso, né? Não sei se estou certo. Então, graças a Deus, estamos já finalizando esse desafio do livro de 1 Pedro. E aí a gente vai estar lendo o capítulo 4. Nós vamos limitar nos versículos de 1 a 11. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue a visitar o nosso coração, a quebrantar e quebrar, né, os preconceitos, né, que muitas vezes impedem, né, de vivermos e desfrutarmos dessa verdade. E o texto então de 1 Pedro 4, de 1 a 11 nos diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-os, entranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio dos séculos e dos séculos. Amém. Amém, amados. E é interessante que Pedro, ele faz esse movimento, né, de voltar às temáticas que ele já tinha abordado, né? E como isso é necessário e importante na minha, na sua vida também, esse movimento. Ouvi uma vez essa temática, esse assunto, que você não abaixe eu sempre uso essa expressão, desligar o seu disjuntor espiritual. Eu fiz muito disso, às vezes, se eu tomar cuidado, eu faço isso. Dependendo da temática, assunto que você é convidado a participar em uma live ou em uma conversa, dependendo do assunto, e claro, dependendo do assunto, né, a gente tem que desligar o disjuntor espiritual. Amém? Porque muitas vezes faz mal. Tá? Mas Pedro então nos desafia a não desligarmos, a baixarmos o disjuntor espiritual. Então ele volta, né, vez e outra, em temática e assuntos que ele abordou nos primeiros capítulos, né? E ele inicia esse capítulo 4, né, falando novamente com respeito ao sofrimento. Agora o referencial desse sofrimento, o sofrimento agora é de Cristo, tá? O sofrimento de Cristo. E aí
ele então novamente retrata essa questão da nossa mente, do nosso coração, que possa estar impregnado de coisas que referem às coisas do alto, tá? E essa questão do como eu venço essa questão, né, dessa lista que ele colocou, né, do versículo 3, né, essa questão da dissolução, concupiscências, orgias, bebedices, idolatrias. Queridos, nós vamos combater, né, essa velha natureza minha, tua, nossa, nos armando, né, do vosso pensamento. E entendendo que esse verbo armar, né, armar-vos, é a ideia, né, o princípio militar. Você vai, quem serviu o que? O exército? Graças a Deus, muita gente, muito homem que serviu, né? Isto. Né? Então você deve ter recebido instruções, capacitações no sentido de guerra, etc. Você vai para um fronte, você vai à luta, à guerra, você vai consciente dos objetivos, dos armamentos, dos apetrechos, das estratégias. Amém? Armai-vos dá essa ideia. Então você não vai à luta do dia a dia, porque eu e você vivemos diariamente uma batalha espiritual. Você entende isso? Aquele que está em pé, veja que não caia, porque diariamente, eu e você vivemos uma batalha espiritual, e essa luta não é contra a sogra, com seu marido, com seu patrão, mas é contra os principados e potestades deste mundo. Você então precisa se armar, se revestir, tá? Não é assim, se Deus quiser. Não, você tem que se empenhar, você tem que se dedicar. E queridos, como essa questão de intencionalidade, porque nós vivemos num mundo muito assim, o pessoal falou assim, vivemos em épocas de coisas muito fáceis, assim, passou o cartão de crédito, a coisa passa, né, muito instantâneo, um mundo muito líquido, né? Não é, como diz, não existe mais essa questão de uma linha ou da questão da verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista. Então isso leva o quê? O ser humano ficar muitas vezes assim, né, stand-by e tal, né? O pessoal fala que, né, graças a Deus nessa comunidade tem muitos jovens, mas uma das características do jovem é essa apatia, né? Essa questão da falta de ser proativo. Entende? Será que estou falando besteira aqui? Se eu estiver falando, depois você vem conversar comigo, tá? Mas vivemos essa época, né? E a gente precisa ser intencional. Eu tenho compartilhado com a liderança e com a igreja, dizendo que precisamos resgatar, não o modismo, né? Mas resgatar o princípio bíblico do discipulado. E eu e minha esposa Márcia temos, né, entendido esse princípio, né, de ser discípulo de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. E a gente tem sendo ministrado da importância de, antes de eu querer dizer para vocês têm que fazer discípulo de Jesus Cristo, você é um discípulo de Jesus Cristo? Eu preciso, como Gessé, Manabu, Nishi, Kajimura, ser um discípulo de Jesus Cristo e ser discipulado também. E nessa dinâmica do discipulado, né, principalmente dependendo da posição, do título que você tem ou que impuser em você, você muitas vezes fica assim em cima, né? Esse perigo, esse risco, né? Do tipo, você já sentiu no ar, ou alguém até verbalizou do tipo, Henrique, você sabe com quem você está falando? Aí o Henrique fala, tem gente da carteirada, e tem o perigo de nós, na espiritualidade também da carteirada. Talvez, claro, a gente não vai falar isso, né, Henrique? Ô pastor, você sabe com quem você está falando? Mas muitas vezes está isso no nosso coração. Então eu e você precisamos nos armar, verdadeiramente,
com respeito a essa palavra de Deus. Queridos, com isso, eu queria conversar com vocês de que Pedro nos desafia a vivermos de uma maneira intensa no dia que se chama hoje. Viver com intensidade. E como será que nós podemos viver com intensidade? Você vive para quem? Por que você vive? Qual que é o motivo do seu existir, da sua existência? Você tem suas listas, amém? Mas essas listas realmente têm tudo a ver com aquilo que está no coração de Deus? Acho que uma coisa muito triste é quando você entra no ônibus pensando que o destino é aquele que você pensava que era e não é mais, não é aquele destino. E aí você fala, puxa, eu perdi tantos quilômetros, né, nessa estrada e perdi. Mas viver com intensidade, isto é, viver de uma maneira inteira, né? E acho que a primeira orientação que a gente percebe aqui é no versículo 7. Vamos dar uma olhadinha no versículo 7. Fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. É verdade. Basta vir à existência. Basta estar vivo, que a gente está num processo, né, de finitude. Nós somos, né, finitos. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a primeira orientação, né, que Pedro nos traz nesta manhã, né, dentro desse contexto de sermos peregrinos diante do sofrimento, né, Pedro então nos fala assim: nós precisamos olhar a vida, né, de forma criteriosa, como sábios, isto é, homens e mulheres ajuizados, com juízo, né, com cautela, com bom senso. Como eu tenho lidado o meu dia a dia com as coisas? No comecinho do meu casamento, vocês percebem o meu temperamento, né? Eu não falo com o corpo, né? O meu braço fica parado. Vocês estão percebendo isso, né? Então eu gritava com a Márcia, com a minha esposa. E você sabe que a Márcia também, ela é uma pessoa de pavio curto. Você percebeu, né? Ela também, né, roda a baiana, ela grita também. Vocês perceberam, né? Quem percebeu isso? Graças a Deus, poucas pessoas, amém, né? Mas eu, no começo, eu chegava a esse ponto, né? É literalmente aquela expressão que eu uso, né? Eu descia da cruz. Eu lidava a minha crise sem juízo, sem senso. Eu partia para o homem carnal, na base da ignorância, e não resolvia, com certeza. Criou cicatrizes no meu coração e na alma da Márcia. Mas graças a Deus, Deus tem dado amor, poder de Deus para levantar o tapete da nossa alma e dizer: puxa, tem algumas coisas que precisam ser olhadas, que o sangue de Jesus Cristo venha purificar, curar, restaurar isso. Amém? Sermos criteriosos, ajuizados e dedicados em nossas orações. Amém? Dedicados. Isso é sermos intencionais. Você já foi abordado por alguém e disse: nossa, como você é dedicado? Você já foi abordado por alguém? Nossa, como você é dedicado na cozinha. Posso? Amém. Olha, dona Dalva, glória a Deus. Dedicação, foco, empenho, né, dona Dalva? Para que a refeição possa sair, né, bonita, né, sem muito sal.
eu preciso me dedicar. Os jovens dessa igreja estão se dedicando no vestibular, no Enem, amém? Quando a pessoa dedica, quando tem foco, né, no Kairos de Deus, vai ser aprovado, amém? Não importa, né? Seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Eu conheci um rapaz lá em São Paulo que ele tentou vestibular, acho que por 9 vezes, e graças a Deus ele passou, né? Persistente, né? Dedicou-se, tá? Queridos, se nós queremos então ter uma vida, né, com intensidade, que a nossa vida possa ser marcada por essa postura, né, de sobriedade, né, sermos criteriosos. E o texto continua, não somente isso, a intensidade na nossa vida se harmoniza quando nós nos relacionamos um com o outro. E novamente Pedro então faz essa declaração, esse desafio, versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso, né? Lá no versículo anterior ele falou alguma coisa, tende a um amor ardente um para com o outro, e aqui ele fala assim, né? Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. E aí o texto acho que nos dá uma dica, né? Como a gente pode viver isso em prática, dessa questão desse amor intenso. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Fiquei a pensar, né? Será que isso é no literal? Ser hospitaleiro. Ser hospitaleiro o que é? Na versão A Mensagem fala assim: sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem teto, e faça isso com alegria. Será que isso eu achei um pouco de grande risco? Concorda comigo? Ser hospitaleiro assim, eu estou na rua e tal, de repente alguém me abordou, você percebe que é um sem teto, é um carente, e diz: não, vamos lá tomar uma refeição em casa, você está dormindo na rua, então vem dormir com a gente aqui. Como que é isso? Ser hospitaleiro, será que é algo no literal aqui o texto? Eu creio que esse ser hospitaleiro começa assim com um coração de acolhimento, um coração que tenha compaixão, um coração que é motivado por uma generosidade, que o olhar do outro, que o nosso olhar não seja, não, esse indivíduo não merece. Quantas e quantas vezes alguém vem me abordar, alguém vem querer conversar comigo, esse cara não merece a oração de Jesus sobre a vida dessa situação, dessa pessoa. Olha só que coisa, né, triste. Acho que eu vejo que esse ser hospitaleiro começa, né, com esse olhar de acolher, de ser hospitaleiro. E aí eu não fui na história da igreja, né, para ver essa questão de exemplo, de inspiração, dessa questão de ser hospitaleiro. Vocês já ouviram falar sobre o pastor Shinji Kano? Muita gente, graças a Deus, né? Hoje ele é em Niterói, e ele tem um chamado assim, vamos dizer assim, ele fala que não tem um chamado pastoral, ele é evangelista, né? E eu sempre ouvi falar, tanto quando ele morou no seu primeiro ministério, acho que lá em Castanhal, e depois lá no Japão, de que ele acolhia as pessoas em sua casa, no seu lar. Aí na última das conversas que eu tive com ele, eu falei: nossa, Shinji, mas como que é isso, essa questão? Ele falou: Manabu, em primeiro lugar, você tem que ter conexão com a sua esposa. Não é simplesmente eu sentindo no coração e vou começar a receber as pessoas. Tem que ter parceria, tem que ter a bênção, né, do casal. E assim, né, a Raquel e o pastor Shinji, lá no Japão, numa época muito complicada, conturbada, né, no auge, né, do pessoal que ia para o Japão, em que as pessoas perdiam o emprego e tudo mais, se envolviam, né, em coisas que, né, deram problema. Então ele acolhia essas pessoas. Ele foi um casal, né, que literalmente abriu as portas. E outro risco, queridos, que eu e você corremos quando você é desafiado por essa ação:
você tem que se desnudar, porque as pessoas vão se ver a sua dinâmica do lar. Estão entendendo? Aqui vocês estão me conhecendo, né? A cada final de semana, né? Uma hora, meia hora de contato, né? Mas você abrir o seu lar, a pessoa transitar, convidar, né, o Henrique para ficar com a gente um semestre, por exemplo, né, Henrique? Vamos reformar aquela casa do fundo ali, né, e fazer essa dinâmica aí. Eu vou poder conhecer melhor o Henrique vai poder conhecer. Então nós temos esse risco, vamos dizer, saudável, quando você abre, né, ou você tem esse entendimento de acolher as pessoas. E Pedro então fala assim, nessa dinâmica de viver de uma maneira intensa, você precisa então colocar em prática esse princípio de ser hospitaleiro, de ser prestativo. Amém? E por fim, Pedro então trata agora no sentido da estrutura, vamos dizer assim, da igreja. Porque versículo 10 nos fala assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então, entendendo que quando Pedro fala assim, servir uns aos outros, está numa dimensão agora de comunidade, né, de igreja, porque a chave está nesse verbo servir, tá? Então, como Jesus falou, né, que eu não vim para ser servido, amém? Mas para servir. Então, diante desse conceito, eu e você, quando nós fazemos parte dessa comunidade, você tem que ter esse entendimento: estou aqui para servir, não o pastor, a diretoria dessa igreja, amém? Estou aqui para servir o cabeça, que é Cristo. Querido, isso é uma das chaves, assim, libertadora. Por que você serve nessa comunidade? Porque eu sirvo a instituição humana? Não, religiosa? Não, estou aqui para servir o cabeça, que é Cristo. Como isso é libertador! Mas está assim, assado, cozido, fritado. Mas eu estou aqui para servir o cabeça, que é Cristo. E eu sirvo, me envolvo, não de qualquer jeito. Por quê? Porque o texto nos fala que servir mediante um dom, mediante uma dádiva, mediante um presente que Deus imprimiu em cada um de nós. Se fosse uma igreja neopentecostal, eu ouvi um glória a Deus. E somos pentecostais, amém? Glória a Deus. Eu sirvo porque Deus imprimiu um dom, e eu tenho entendimento dessa dádiva, desse presente que Deus me deu. Então eu me envolvo nessa dinâmica do servir a Deus, de servir a comunidade. Amém? Conta-se que um líder espiritual convocou a igreja para fazer um mutirão na igreja, né? E aí o pessoal chegou cedinho, 7h30, o trabalho foi árduo, tirar banco, colocar banco, tirar banco, colocar banco, né? Esse movimento todo aqui na dinâmica. Almoçaram e no final da tarde todo mundo foi embora, foi despedido do líder espiritual. Obrigado, foi bom, prazer, Deus te abençoe a semana, papapá, tal. Aí no finalzinho veio um cidadão, né, uma pessoa, um irmão, e agradeceu, né? E aí ele dirige ao líder espiritual: Fernando, tem nada a ver com você, tá? Fernando, né, que é o líder espiritual dessa comunidade, falou: se o senhor precisar, né, no decorrer da semana, você pode me chamar. Isso significa o quê? Todo mundo participou de uma dinâmica daquele dia da multirão, tudo bem? Mas esse cidadão,
Ele serviu na dinâmica, mas ele se dispôs além da dinâmica. Essa foi uma ilustração que eu me lembro, acho que foi o pastor Noril que colocou uma vez, quando nós convidamos ele para ministrar sobre essa questão do dom. Então a gente percebe na fala, na postura desse homem ou dessa mulher, de que essa pessoa tem um dom do serviço. E na dinâmica da igreja, nós precisamos homens e mulheres que tenham esse dom do serviço. Ou a igreja, as igrejas têm as suas características, amém? Quando eu vejo, tipo a igreja, né, da liberdade, eu vejo que tem uma característica da generosidade, não sei porquê. Igreja de Presidente Prudente, existe um dom nosso como igreja? Sim ou não? Sim, pela fé nós temos um dom como igreja. Mas como igreja, mas como indivíduos também, nós temos um dom. E aqui a pergunta é: o que nós temos feito com esse dom? Eu queria que nós abríssemos, né, num texto de Romanos 12, 4 a 8, e assim vamos finalizar a nossa meditação desta manhã, e que fala sobre essa questão dos dons. Romanos 12, 4 a 8. Romanos 12, 4 a 8 fala assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo o quê? A nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa experiência de espiritualidade, não, conforme a graça que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Ou que exorta, faça o que? Com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Aqui uma pequena porção, né, um exemplo dessa questão, daquilo que Deus tem derramado sobre você e a cada um de nós de dons. E que se nessa manhã nós queremos ser uma igreja que continue a viver com essa intensidade com respeito ao dom do viver, que possamos então ter essas atitudes, essas ações, de continuarmos a viver uma vida de pureza, nos relacionarmos uns com os outros com amor intenso, sermos hospitaleiros no nosso olhar. Amém? Você pode ser hospitaleiro até no olhar, sabia? E como instituição, como igreja, como corpo de Cristo, Deus já derramou os seus dons sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, quero declarar isso nesta manhã, de que Deus já derramou os dons necessários para cada um de nós nesta igreja. O desafio nesta manhã é que, mediante esse dom, talvez nós tenhamos nos decepcionado com situações, ou até o seu próprio coração foi fragilizado de alguma situação e você acabou enterrando esse dom. Não é verdade? Mas que nesta manhã, como o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo, reavives o dom que está em você. Reavives o dom que está em você através da imposição de mãos. Queria pedir para o grupo de louvor ministrar uma canção.
E essa canção que foi ministrada nesta manhã fala desse processo, da necessidade de eu e você sempre voltarmos como barros na mão do oleiro. É contínuo isto nas nossas vidas. Nós precisamos sempre voltar como barros na mão do oleiro. Sempre precisamos passar por aquele processo de refazer, né? Sempre sermos moldados, né, por Deus. Que essa canção, né, que você possa permitir que essa canção venha tocar o seu coração. E se nesta manhã o Espírito Santo de Deus falou, né, em qualquer área da sua vida, seja na questão da pureza, seja nessa questão do acolhimento e principalmente nessa questão do dom. Se você deseja que o Espírito Santo de Deus reavive o dom que Deus colocou no seu coração, você podia se colocar de pé. Conforme a música for no seu coração, você, com uma atitude, né, de reagir a essa palavra de Deus, tá? Você se colocar não de pé diante de pessoas, mas de pé como um voto diante do nosso Deus. Amém? É aquele que conhece o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-nos aqui. Amém. A voz aquece o meu coração, envolve a vida, e me faz cantar, de novo e mais uma vez, dando o meu coração. Mão de decidir o que é melhor em governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém, minha nação. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra que vem direto à nossa consciência, ao nosso coração, vem direto ao nosso ser, e esse ser que carece da Tua verdade, que carece da boa semente, Senhor Pai. Obrigado pelo fluir, pelo ministrar de amor, graça, acolhimento da Tua palavra nesta manhã.
Obrigado porque o teu povo pode não somente ouvir, meditar, ruminar a tua verdade, mas reagirmos com o coração contrito, com o coração aquebrantado, com o coração humilde diante da tua presença, pedindo para que o Senhor continue a fazer a sua boa, agradável, perfeita vontade sobre a tua igreja, Senhor. Vai curando, restaurando, vocacionando, capacitando em áreas em que somente cada um de nós conhecemos, em que o teu Espírito nos conhece, porque Ele nos prescruta, Ele sonda a cada um de nós, e quando nós abrimos nosso coração, Ele vem cear em nossa mesa, Ele vem cear a nossa mesa. Obrigado por esse tempo em que o Senhor toca a nossa consciência, o nosso coração nesta manhã, na área dos dons. Em nome de Jesus Cristo, que esta igreja continue a dinâmica do alto, que essa igreja continue a combater o bom combate, guardar a fé, ser uma igreja que prossiga, não porque temos eventos e atividades e programas, mas porque temos consciência da nossa missão, da nossa vocação, de que somos peregrinos neste mundo e de que Deus imprimiu dons a cada um de nós e queremos servir o reino de Deus, como a tua palavra nos diz, para que sejamos sinalizadores do reino de Deus, para que possamos apontar para a tua glória, para a tua santidade, que venha engrandecer o teu nome, Senhor Pai. Então eis-nos aqui nesta manhã, com o coração arrependido e com o coração cheio, oh Deus, do teu Espírito, do teu dunamis, Senhor, com gratidão em Cristo Jesus. Amém. E se você puder, vamos colocar de pé novamente e assim entrarmos com a doxologia e recebemos a bênção do Senhor sobre os nossos corações. Amém? Deus supremo, benfeitor, Deus o Filho, Deus o Pai, Deus Espírito entoa os céus e terra seu louvor. Amém. Oremos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com todas as famílias, com todas as realidades que estaremos enfrentando nessa semana, em Cristo Jesus. Amém.